Caminhos. Agora que tá gravando, Mi? Isso? Então, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Só reforçando, então, né? Para todo mundo manter os microfones silenciados. E eu vou começar apresentando o espaço, depois eu passo a palavra para a Milena poder apresentar a nossa convidada. Depois a Vi vai fazer uma fala que ela preparou para a gente e aí a gente abre para os comentários, tá bom? O Cine Caminhos é um projeto aqui do Caminhos na Psicanálise, que fica localizado em Sorocaba, e um espaço de transmissão da psicanálise, além de atendimentos clínicos, a gente tem grupos de estudo, supervisão clínica e alguns projetos e cursos livres. E o Cine é um desses projetos que a gente pode estar articulando, né? O saber psicanalítico com o cinema. A Mi vai falar agora um pouco. Deixa eu- Tarde, gente. Muito prazer tê-los aqui. Hoje a gente está com a Virgínia, né, que é psicanalista e cineasta. Ela cursou a especialização em teoria psicanalítica pela PUC São Paulo e atualmente ela cursa a especialização A Escuta da Subjetividade do Paciente Psiquiátrico, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje ela vai comentar com a gente aí o filme Dias Perfeitos. E estamos ansiosos para te ouvir. Vamos lá. É muito mais cineasta, entre aspas, do que psicanalista. O psicanalista ainda é em formação, né? Porque enfim, a minha formação mesmo, graduação é em cinema, então até tentei, assim, muito deixar de lado, assim, o meu quê de, eu vou falar sobre quadros, enquadramento. Não, vamos falar sobre psicanálise, apesar enfim, isso ficar sempre gritando para mim. Olá, todo mundo. E obrigada, Milena e Lucas, por terem me chamado para participar. Esse filme que eu escolhi falar foi um filme que mexeu muito comigo, assim, no ano passado. Então, preparei aqui umas coisinhas para falar, umas articulações com teoria, enfim, porque é isso, eu assisti no ano passado, mas agora, nessa última semana, me debrucei a pesquisar e ler coisas que já tinham escrito, e links, etc., para fazer essa discussão ficar rica. E deixa, então, vou compartilhar aqui como que eu faço. Posso já compartilhar, Lucas? Fiz uma apresentação, porque eu não consigo falar sem ter apresentaçãozinha. Pode sim. Tá, vamos lá. Não, 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 não. Vocês estão vendo aí? Sim? Então, tá. Vamos lá. É, uma das coisas que. Uma pergunta. Agora vai ficar aparecendo para mim as pessoas para admitir na sala, né? Ou não? Ou Isso. aparece para. Tá, então tá. Deixa eu admitir a Eu pessoa aqui. estava super assustada agora, nunca mais. Alexandre, o seu microfone está ligado. Atenção, Alexandre. É, Tá, uma das coisas que me atravessou durante essa semana, engraçado, a gente começa a pesquisar as coisas e daí de repente surgem do nada em coisas que não eram no meio da pesquisa e tal. Esse conceito na cultura japonesa, que é esse conceito de ma, que significa entre, significa o intervalo, significa a pausa entre palavras. Achei bonito que eu li que é o silêncio entre duas notas musicais, é, e o vazio das coisas, que é um vazio cheio, né? Não é um vazio totalmente vazio. E eu achei que ele é muito pertinente com o filme,
Primeiro, bom, a gente tem um personagem ali que pouco fala, né? Ele fala muito pouco durante o filme inteiro. Ué, parou de coisa? Não, de compartilhar a sala. Só Agora um foi. pouquinho, Lucas. Acho que Talvez é melhor você ela devolver o host para você por causa da gravação, por causa também de não atrapalhar Hum, ela, né? É só você autorizar ela fazer a apresentação, não precisa passar o host. Você ah, entra na sim. setinha verde aqui, Lucas, compartilhar e aí você autoriza. Mas ela precisa devolver agora, né? Sim, como que faz? Não, tá com eles, acho que agora. Bom, gente, aqui no celular tá parecendo que só o host pode pode Ah, compartilhar. eu tenho, peraí, eu acho que eu tenho que devolver então o host para vocês, peraí. É, sim, Tá, viu? Virginia. Aqui, ó, tornar anfitrião aqui. Isso, Pronto. exato. Mas você vai gravar no celular, Lucas? eu que tô gravando, Sandra. Ah, é você que tá. Uhum. Então, porque quem grava é o host, né? Você tá de Ah, host? mas ele me autorizou a gravar. Daí tá Porque eu acho que seguro. interrompeu, então, porque saiu, não sei se Aqui interrompeu. para aqui para mim parece que tá gravando. Tá É, gravando. Não, tá gravando. Uhum. Só que eu não consigo liberar para ela compartilhar sem deixar ela como host. Entenderam? Vi, você consegue enviar o Eu posso arquivo pro passar, eu vou te Lucas? passar agora. Eu te passo, Daí, peraí. uhum, Uhum. Te passo, peraí, só um segundo. melhor. Tá. Te passo ali no WhatsApp, né? pode ser. Pera, tá, pera só um segundo. Uhum. Deu certo, Lu? Tô enviando ainda que tá um pouco lento. Uhum. Aí, foi, mandei. Chegou? Uhum. Sim, mas eu tô pelo celular, tá isso. Mande para mim, então. Tá ali no nosso Tá grupo. no nosso grupo, mim. Questões técnicas. Tá. Mas sempre, né? É Uhum. importante para ficar gravado direitinho depois, né? Uhum. Uhum. E aí, onde você foi para compartilhar? Tem uma seta embaixo, Mi. Share. Isso. Deu certo. Será que foi? Foi. Tá. Aqui Então, tá aparecendo pra mim. aí você vai me guiando, Tá, então. vamos aí no mar. Exato, exato. Então, bom, é, esse mar e o filme em si, com os seus silêncios e
É um filme que ele dá várias dicas, muitas vezes sobre o passado desse personagem. Então, me lembrou tanto a escuta flutuante do analista, quanto o setting psicanalítico, quanto ao que é revelado por um analisando nas frestas, né? Naquele ato falho, naquela mudança, aquele silêncio entre uma coisa e outra, na ênfase em uma palavra e outra. E assim como o inconsciente grita, esse filme tem as pequenas pílulas do inconsciente do personagem gritando, isso que passou para mim, assim. Pode passar para o próximo. Mi. Isso. Então, como eu falei, esse filme mexeu super comigo quando eu assisti no ano passado. Eu lembro que eu assisti uma vez no cinema, daí eu fui de novo no cinema, sei lá, uma semana depois, de tanto que eu fiquei impactada. Eu acho que tem algumas pessoas que foram no cinema achando, vai ser um filme água com açúcar, uma coisa tranquila. Eu chorei copiosamente, assim, na primeira vez que eu assisti. E decidi começar aqui a falar muito, assim, exatamente sobre a minha perspectiva do que mexeu comigo. Porque o que mexeu diretamente foi o fato dessa beleza na falta de ambição desse personagem, né? Nessa tranquilidade da rotina. Eu que sou me considero uma grande escrava de ambições, escrava de novidades o tempo inteiro, ver esse personagem vivendo uma paz de espírito num mundo que ele está envolto, inclusive, em coisas que são retrôs e vintage, né? Tem a fita cassete, o próprio enquadramento do filme é feito em 4x3, né? Que é um enquadramento que a gente faz, que a gente remete também a filmes mais antigos, de um tempo onde a gente tinha tempo para as coisas. Acho que isso foi a coisa principal, assim, que logo de cara bateu comigo, além das músicas maravilhosas do filme, que eu amei de paixão, assim, todas, eu já ouço, já estão nas minhas playlists. Me lembrou também muito o cinema em si, assim, o fazer de cinema, por exemplo. Eu lembro que quando eu entrei para fazer cinema, eu achei que ia ser um grande glamour o tempo inteiro, e não é. Eu lembro que um amigo meu falou: Olha, você tem que se apaixonar pelo processo, que a maior parte do tempo a gente está vivendo em set de filmagem e não assistindo ou em grandes estreias. E isso, para mim, ficou um pouco para a vida, num geral, de como a gente está vivendo muito mais os processos e os corres do que o glamour, né, do que do produto final, enfim. Então, esse banal do personagem, esse olhar para as pequenas coisas, uma alegria em pequenos detalhes. Ele sai daquele apartamento, daquela casa e olha para o céu como se fosse assim, só ele dá um sorrisinho só de ver que mais um dia nasceu. Eu acho que isso bateu muito forte em mim. Ao mesmo tempo que tem ali uma, né, uma tentativa de organizar tudo e de tudo ficar muito dentro do que é controlado, né? Então, eu acho que também me identifiquei porque imaginei que esse personagem tem um caos interno tão grande que ele precisa dessa organização extrema, do lado de fora. E algumas coisas durante o filme inteiro vão dando umas pistas desse passado desse personagem que mostram que houve ali alguma renúncia, houve alguma escolha para ele estar nesse lugar que ele está agora. Ele não simplesmente, né, nasceu ali e sempre foi daquele mesmo jeitinho. Tanto as escolhas musicais dele, as escolhas dos livros, esse amor pela fotografia, e obviamente as cenas. Não sei se todo mundo fez que nem eu que terminei de assistir de novo há meia hora atrás, então tá bem frescas as cenas. A óbvia cena de quando vem a irmã dele, né, e fala,
fica demonstrado ali que ela tem um carro super chique e tal, com motorista, etc. Que ele não necessariamente é assim de um lugar pobre, nasceu naquele local ali e tal. Ele é de outro mundo. Então ele deixou algo para trás. E isso me lembrou um outro filme que se chama Drive, onde tem o Ryan Gosling, que ele fica basicamente em silêncio também, o filme inteiro, onde fica esse enigma de um passado escondido no personagem. O que deixa muito fascinante, né? Que é o que o personagem deixou para trás para ele chegar nesse lugar onde ele se encontra tranquilo e em paz, mas ao mesmo tempo essa necessidade muito grande de deixar tudo certinho, né? Por exemplo, ele vai sair de casa, ele deixa na prateleira já exatamente todos os objetos na ordem que ele tem que colocar no bolso. O que acontece, né, se ele esquecer? Qual que é a fantasia de que o que vai acontecer se ele esquecer? Qual é o problema, né? E isso também me impactou, que é tipo, o que eu tenho contra o caos? O que eu tenho contra problemas? Por que tudo tem que estar tão dentro do controlado? Podemos ir para a próxima, Mi. Para quem não conhece, esse da esquerda é o Wim Wenders, que é o diretor do filme, é um diretor alemão. E fui procurar um pouquinho o que ele falou sobre o filme. E ele falou essa frase que eu achei muito bonita, que é Dias Perfeitos é o mais próximo que eu já cheguei de uma declaração de paz. E que a inspiração para o filme veio exatamente dele observar árvores e ver aquelas frestas entre os galhos que depois, né, aparecem no filme como as fotografias que o Hiroyama tira, né? Hiroyama é o nome do personagem principal. E o que ele queria mostrar nesse filme é exatamente um personagem que torna a rotina não só uma coisa maçante, mas uma sucessão de pequenos acontecimentos e esse personagem torna cada acontecimento único, seja ele olhando a pessoa dançando ali no parque, seja na mudinha que ele pega. Inclusive, isso é muito interessante. Assim, tem várias coisas que eu observei no filme que não vai dar tempo de eu falar. Mas, por exemplo, essas mudas que ele vai pegando de plantas, são várias mudas que ele tem. Você não vê na casa dele tipo uma planta mais, uma planta crescida, uma planta velha, sabe? Uma planta que já tem anos de estrada. Não, são várias mudinhas. Fiquei pirando, será que esse personagem ele vai lá e depois que a planta já tá boa, ele vai lá e replanta? Uma tentativa de não, sabe, de repor, enfim, pira sobre o filme. Podemos ir para o próximo slide. Então, este filme para mim é sobre isso, o ordinário sendo extraordinário, né? As coisas pequenas se tornando. A gente está tão, parece acostumado a estar vivo, né? Tão acostumado a estar aqui que a gente esquece o quão incrível é, na verdade, isso, o quão único é. E eu acho que esse filme traz isso de uma forma muito bonita. E eu acho que essa frase da poeta Matilde Campilho, essa poeta portuguesa, que é um filme que ele não salva vidas, mas ele salva o minuto, né? Ele fala, como ele fala sobre os instantes, ele salva o minuto presente, o lugar que a gente está agora, assim, ele não vai salvar as baleias, não vai, enfim, acabar com a fome mundial, mas no dia a dia ele pode ser um alento. Podemos ir para o próximo. Isso já falei, né, do Wim Wenders, que ele falou isso. Tá. Uma coisa interessante, não sei se todo mundo sabe, é que este filme ele foi uma encomenda.
na verdade, desse Tokyo Toilet Project que eles fizeram, né? Chamaram vários arquitetos para fazer esses banheiros em Tóquio, coisa que, inclusive, assim, parabéns para a publicidade, porque me fez ter vontade mais ainda de ir para Tóquio para conhecer banheiros. Nunca imaginei que eu gostaria de visitar um lugar só para ir para banheiro. Então, eles chamaram o Wim Wenders para fazer essa. Primeiro, eles chamaram para fazer uma série de curtas, né? E daí o Wim Wenders que quis fazer esse longa-metragem. E era exatamente a intenção dessa mudança dos banheiros para algo com uma estética diferenciada, era para trazer o banheiro com um espaço de dignidade. E é muito interessante ser banheiros que esse personagem limpa, né? Porque ele está limpando ali o lugar onde a gente deixa os nossos dejetos, nossos piores coisas, o que é sujo pra gente. E ele vai lá e ele limpa como se fosse jóia, ele limpa com um espelhinho, né? Ele limpa com grande amor pelo aquilo que ele está fazendo e esforço pelo que ele está fazendo. E quando ele faz isso, muitas vezes ele é invisível, né? Como a gente percebe no nosso dia a dia, quantas vezes as pessoas da limpeza são invisíveis, né? Se elas faltarem, que a gente vai perceber, mas, né, quando elas estão ali, a gente não as percebe. Isso acontece diversas vezes no filme e parece que para esse personagem isso não é ruim. Parece, inclusive, que talvez, isso assim, 500 hipóteses que esse filme deixa a gente imaginar o que que é. É quase como é um filme que a gente fizesse uma análise, né, do personagem. Por que que ele foi escolher isso onde ele ia ser invisível? Eu não acho que seja só uma grande coincidência. As primeiras cenas ali, quando ele chega para limpar os banheiros, a primeira coisa que ele vê são pessoas engravatadas, passando, etc. Dá a impressão que ele está vendo o que, que ele era antes e que ele não é mais, e que ele renunciou para estar ali. E coloca essa coisa da limpeza não sendo um trabalho inferior, e sim um trabalho que traz essa dignidade e uma certa humildade. Enfim, que mais? Que mais? Acho que podemos passar para o próximo. Daí, começando, né, a parte mais assim teórica, fui atrás de alguns textos do Freud que poderiam se conectar aqui com o nosso filme. O primeiro que me surgiu foi a Transitoriedade, de 1916, que inclusive eu achei interessante, que ele escreve quase junto com o Luto e Melancolia, onde ele está andando, né, com dois amigos e um poeta e o outro que agora não lembro o que que o outro era, mas que um deles está muito triste assim de perceber o quanto que as coisas são belas, mas aquelas coisas vão acabar. E o Freud fala que não, na verdade elas são mais belas, inclusive, por conta disso, aumenta o valor delas porque elas vão acabar. E eu acho que esse personagem, ele vê exatamente isso, é uma beleza no efêmero. Por isso que ele dá tanto valor ao instante, por isso que ele fala aquela frase da próxima vez é a próxima vez, e o agora é agora, que depois a menina sai de bicicleta repetindo várias vezes. Essa frase eu também queria tatuar, essa frase para eu lembrar, né? Nesses tempos de ansiedade e correria, eu queria lembrar disso o tempo inteiro. Mas, de novo, me vem essa sensação de o que que esse personagem perdeu? O que que esse personagem, o que que fez esse personagem ir para essa reclusão, né? O que que não parece que foi algo simples, parece que teve muita dor envolvida nessa escolha dele de conseguir, nessa escolha entre o nada, que seria esse lugar vazio, né? E esse lugar de ficar
prestando atenção no que está na sua frente e no que vai passar, mas que, pelo menos naquele momento, é bonito. E o tirar fotografia e a câmera em si também é muito poético nesse sentido, né? Ele está ali tirando fotografias, que é basicamente você deixar para a eternidade, entre aspas, aquele momento. Podemos passar para frente. É, E daí pensei um pouco em sublimação, né? Tanto na parte da limpeza, seria ela uma forma exagerada e obsessiva dele ficar ali limpando para tentar esquecer das coisas e tentar organizar, ou seria uma forma de sublimação de transformar o que ele está vendo de ruim da frente dele em algo que seja bonito, que seja belo, que seja prazeroso para ele e para os outros, né? Acho que eu nunca vi banheiros tão limpos. Fiquei imaginando, porque obviamente eu olhava os banheiros, eu comparava com os banheiros daqui públicos, daqui, fiquei, meu Deus do céu, se tivesse que limpar os banheiros daqui, como que seria? Porque, né? Sempre parece um horror, assim. É, E daí vou trazer duas, podemos passar para os próximos slides, duas frases do Freud. Uma do Introdução ao Narcisismo, que seria a sublimação, um processo que diz respeito à libido objetal, consiste no fato de a pulsão se lançar em outra meta distante da satisfação sexual. E a sublimação das pulsões, daí depois, em um mal-estar na civilização, a sublimação das pulsões constitui um ganho cultural de inestimável importância, pois torna possível que atividades psíquicas mais elevadas, científicas, artísticas ou ideais desempenhem um papel tão significativo na vida civilizada. Esse lugar da sublimação dele, ele usa em diversos momentos, né? Primeiro que a gente não vê ele tendo nenhum interesse, apresenta ali uma possível, talvez, um interesse sexual naquela personagem do bar, né? Mas ele quase que renunciou até isso, né? Ele renuncia muito às coisas da vida dele, incluindo outra coisa que o Freud também coloca como que pode ser vista como suja, que é o dinheiro. Ele também parece renunciar ao dinheiro por conta dessa irmã que aparece, né, mais para o final do filme. É, tá, 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 tá. E eu achei interessante que o tipo de música que ele ouve, os livros que ele lê, também dão várias dicas assim dessa sublimação que ocorreu ali, por exemplo. Fui pesquisar o que eram os livros que ele estava lendo, porque o Wim Wenders dá bastante ênfase nos livros, e o livro final que aparece ele comprando, ele é um livro sobre ansiedade. Então fica muito claro, assim, é um filme onde ele decidiu, o personagem decide tentar deixar essa ansiedade da vida que a gente está acostumado em 2025 de lado e partir para um outro tipo modo de viver. Acho muito interessante também que no começo do filme a música escolhida pelo Wim Wenders é The House of the Rising Sun, que é uma música conhecida pelo filme Cassino, do Scorsese, que é um filme de máfia, filme cheio, né, de ambição, dinheiro e tal, e que, na verdade, conta a história de um grande império que cai em ruínas. E colocar essa música, não uma vez, mas duas, ele coloca no começo e depois a moça do bar canta em japonês essa música. Dá mais uma pista, mais uma frestinha aí de que há esse passado onde ele provavelmente era alguém com muito dinheiro e que estava inserido, né, no mundo tecnológico rápido que a gente vive hoje em dia, e ele decide que aquilo
ele não quer mais, e aquilo, para não deixar que aquilo volte, ele precisa dessas organizações das coisas e dessa. Bom, pode passar para o próximo slide. Para essa neurose obsessiva em que ele se encontra. Então foi assim, interessante que eu comecei, quando eu assisti o filme, confesso que a neurose obsessiva não bateu em mim. Eu achei só lindo, achei só maravilhoso essa coisa, porque é exatamente o que eu gostaria de fazer, deixar as minhas coisas de lado. Eu lembro que eu vou abrir aqui. Na pós-graduação, eu, bem louca, fiz um fichamento gigantesco das coisas. E o Lucas fez um elogio para mim muito maravilhoso, que ele falou assim: amiga, que lindo que você fez com o seu sintoma. E foi exatamente isso. Eu, bem neurótico obsessivo, fiz um fichamento gigantesco porque eu precisava, eu senti que eu precisava, e acabou surgindo algo legal e não algo sofrido, não um sofrimento, né, dessa neurose obsessiva. E eu fui atrás dos textos do Freud, e no texto Caráter e Erotismo Anal, de 1908, ele comenta sobre a pulsão anal, onde, se reprimida e educada, traz consigo ordem, parcimônia e obstinação, o que o nosso personagem tem de sobra, né? Porque, além de tudo, ele não fala, ele pouquíssimo fala. O que me leva a pensar também o que é que esse personagem tem tanto medo de falar, né? Novamente, o que aconteceria se ele falasse, o que aconteceria se ele esquecesse? E a gente tem uma dica do que aconteceria, inclusive, porque no momento em que a sobrinha dele aparece e desorganiza tudo, ele se encontra com a irmã, que fala sobre o pai deles, que está, pelo jeito, com demência numa casa de idosos, e ele chora profundamente depois disso. É a primeira noite onde ele não. Que ele todas as noites aparece deitadinho ali, lendo um livro com o abajurzinho ligado, isso que ele dorme, tem os sonhos dele, né, que são também, eu acho que nesse filme é uma das coisas mais incríveis. Eu acho que foi um dos jeitos mais bonitos e simples de demonstrar sonhos em filmes, né, que vai cortando, faz a quebra de um dia para o outro. Aquelas cenas na MPB dele. É o primeiro dia onde ele fica desconcertado. Ele, antes de dormir, fica no escuro, olhando para o nada. E o dia seguinte é o dia onde o colega dele não vai e tudo desanda. E ele fica, né, fica nervoso, enfim. Então fica bem claro que é uma necessidade de ordem para que o caos, que com certeza é muito forte e latente ali dentro dele, não o invada e o leve, né? É muito interessante também que o amigo dele, o colega dele, e os jovens que aparecem, eles são um contraponto muito interessante, né? A ele que está nessa vida, ele não tem celular, ele ouve fita cassete. Ele tem esses jovens geração, né, Gen Z ali, também dando uma desconcertada nele, e o colega dele fica repetindo essa frase de não dá nem para dá para se apaixonar sem dinheiro. Ele repete isso umas duas vezes. E o personagem dá um sorrisinho, quase como se ele soubesse do que ele está falando, e ao mesmo tempo soubesse que dá, e ao mesmo tempo já tivesse estado naquele lugar antes. E o dinheiro como algo que pode estar ali no obsessivo, junto com a questão de fezes e sujeira, parece que fica quase que óbvio que ele vai
abdicar de ter dinheiro, né? Claramente ele é de uma família rica. Podemos passar para o próximo slide. Daí eu ouvi uma aula maravilhosa da Maria Lívia Tourinho sobre o Homem dos Ratos, que também me conectou muito a esse filme, sobre como o obsessivo transforma o desejo em impossibilidade, que seria, se eu desejo, algo de ruim vai acontecer e eu vou sentir culpa e, portanto, eu vou reprimir este desejo. O Hiroyama tem esses rituais rígidos para evitar o caos. O que é esse caos, né, que ele tenta evitar? O que será de novo que aconteceu na vida desse personagem? Ao mesmo tempo que ele não é apresentado como alguém que está em sofrimento, né? Parece que ele acolhe essa angústia de forma muito bonita. Eu acho que isso é outra coisa que daí dando essa grande volta me tocou no filme, que ele não tá ali só de uma forma, nossa, super zen e sem problemas nenhum. Ele acolheu essa dor dele. Ele não tá totalmente, né, negando as angústias. Ele simplesmente só fez essas ritualizações como um modo de sobrevivência. Que mais? Podemos ir para o próximo. Assim, aqui eu fiz uma piadinha. Não sei se vocês conhecem um influencer que fala feliz no simples. E eu pensei, de ser feliz no simples não é nada fácil. E o personagem aí mostra claramente que não é fácil ser feliz nesse simples. É necessário muito, principalmente para ele ter muita ordem e não se deixar invadir, o que é bem difícil. Eu não lembrava que este filme aparecia essa hora que a irmã dele falava sobre o pai dele que está com demência. Ela fala, o pai já não reconhece mais ninguém e ele já não é mais que nem ele era antes, dando a entender que esse pai não era uma pessoa legal. E eu assisti esse filme exatamente quando a minha mãe acabou de ser diagnosticada com Alzheimer, então fez todo agora sentido para mim, porque que eu entendi, porque a vontade é realmente fugir para as colinas, não falar mais com ninguém, não ter mais redes sociais, não fazer nada e ficar vivendo no presente como é difícil, né? A gente sair desse mundo que a gente já está totalmente inserido, enfim, mas eu acho que o Hiroyama virou uma inspiração para mim. E é isso que eu tinha programado para falar. Podemos conversar sobre. Maravilha, Vi. Muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu, eu vou passar a palavra agora para os convidados que queiram fazer alguns comentários e lembrar também que quem precisar de certificado, que sinalize para a gente no chat para a gente poder fazer e depois enviar por e-mail, tá bom? Então, quem tiver interesse em trazer seus comentários sobre o filme, o que que sentiu, pode ficar à vontade para abrir o microfone, a câmera. Aliás, todo mundo assistiu? É gostoso quando a gente faz presencial que a gente vê todo mundo junto, né? Dessa vez não foi possível, mas Deve ficar fresquinho, né? Tipo, todo mundo é, acabou de ver e tal. Não sei se todo mundo conseguiu rever, mas para mim foi muito bom ter revisto. Sim, muitas coisas, né? Muitas coisas. Eu fiquei aqui pensando, né, que eu compartilhei um, um videozinho sobre o filme, que dizia assim, né, a arte de perceber.
e ele observando as coisas, né? O movimento da árvore, o céu, e te ouvindo agora, né, Vi? É, acho que deu, deu um foco, né, no quanto o trabalho que dá, né, para chegar na arte de perceber, né? O tanto de coisas que precisam ser acolhidas, né? Precisam ser pensadas, porque no primeiro momento a gente vai para esse lugar de romantizar mesmo, né? De que lindo, que incrível, né? E tudo que foi mobilizado, né? Tudo que precisou ser sentido, manejado, né? É, tudo que doeu, né? Antes também para ir caminhando para esse lugar, né? As escolhas, as renúncias, como você falou, né? Pensei agora até no trabalho do analista, do quanto né, a própria análise do analista é importante exatamente para a gente ter passado por essa parte, né, de ter acolhido, de ter olhado, de ter percebido, para conseguir perceber no Uhum. outro, ter percebido em si mesmo. Sim. Virgínia, meu Deus, derrubei um monte de água aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Não, deu um acidente aqui, tamanho família aqui. Ixi. Então, vamos lá, coisa seca aqui. Eu não assisti o filme, mas você comentou que o diretor ele é alemão, né? E o resto da produção é japonesa? Olha, na verdade ele tem um roteirista que dizem que, que divide a autoria com ele, que é japonês. Mas o diretor, o Wim Wenders, ele é alemão. E o resto, todo mundo eu não sei, não cheguei a olhar nos créditos se diretor de Aham. fotografia, diretor de arte, etc., são japoneses. Mas é falado em japonês, é tudo em japonês, Uhum. os personagens, etc. Eu achei muito interessante, muito relevante tudo que você trouxe, principalmente com, não sei se dá para chamar de semantema, né? Igual a gente chama na língua ocidental, né? Ah, aquelas palavrinhas, né? Pequenas palavras que trazem uma série de sentidos. Eu achei muito interessante. E eu fiquei pensando aqui, eu não sei se alguém pode estar corroborar junto comigo aqui. Eu não sei se o Freud comentou sobre isso em alguma vez na obra dele, né? Sobre as línguas orientais, né? Culturas orientais, por exemplo, na questão da análise. O Lacan vai falar, né, que não se dá para praticar psicanálise com pessoas do Oriente em geral, né? Os orientais, principalmente, por conta da diferença linguística, da diferença cultural. E pensando sobre isso, novamente, eu não vi o filme, né? Só ouvi você aqui e o pessoal. Eu fico pensando também, bom, se o diretor é alemão, ele está mais próximo da gente, por assim dizer, na questão do que ele vê e do que ele quer passar. Talvez aí a gente consiga se identificar. Mas eu não sei o roteirista e o resto do pessoal, se eles são de fato japoneses e o que é que eles querem passar. Eu fico pensando nisso, pode parecer uma coisa de chato, e talvez de fato seja, na questão das identificações que, principalmente nós, do Ocidente, fazemos na questão de idealização de uma vida bacana, e no quanto talvez, será que a gente não cai num erro, por exemplo, imaginário, de identificação de uma vida perfeita assistindo o filme, às vezes, e talvez, só talvez, a, a gente não consiga de fato contemplar, né, como é uma vida para os orientais, no sentido, sei lá, não sei se vocês já leram aquele livro do Sérgio Buarque de Holanda, né, O Homem Cordial, O Mito do Homem Cordial. E lá, em 1930, ele faz uma questão, ele elabora uma questão muito sofisticada, na época, pelo menos, né, de como é que, no Japão, por exemplo, as pessoas tinham um culto pela coletividade, enquanto no Brasil a gente era o oposto disso, era um individualismo excessivo, doentio.
mas que de fato o brasileiro não conseguia, mesmo vendo aquilo, achando muito fantástico, ele não conseguia, dentro da sua própria cultura, entender da mesma forma. Eu fiquei pensando nesse sentido, será que o diretor aliado, né, do pessoal, que é japonês de fato, consegue de fato chegar numa mensagem para a gente que não seja idealizada? Não sei. Fui longe nesse detalhe. Você viu o filme e trouxe Sim. as palavras. Quando você trouxe as palavras para mim, eu falei, cara, isso é fantástico, mas isso é de uma outra natureza simbólica, né? De uma outra natureza de vida mesmo, né? Dessas culturas, que pra gente, por mais que a gente aprenda as palavras, aprenda a falar a língua, a gente nunca vai estar de fato inserido naquela cultura como alguém de lá. Da mesma forma que um japonês, né? Japonês de fato, não vai conseguir se abrasileirar a esse ponto, inconscientemente falando. Enfim. Eu fiquei pensando agora você falando, primeiro que uma coisa que sempre me é um ruído pra mim no filme, o fato de ter muita pouca, tem muita trilha sonora e a maior parte são trilhas sonoras em inglês. Tipo, Hum, não tem uma só que é em japonês. Sempre fiquei meio tipo, tá, tem ali um ocidente bem, é, bem colocado. E a partir do momento que é um filme que ele foi um pedido para o Wim Wenders, ele é um pouco um filme com tem um pezinho na publicidade. Há uma vontade de que as pessoas venham e conheçam os banheiros, que são super incríveis de Tóquio, assim. Então, com certeza, nunca poderia ser um filme onde, tipo assim, vamos mostrar o horror que é, sabe? Então, sim, eu acho que ele vai ter um romantizado, assim, por favor, mais alguém fale sobre. é, é. Minha questão era só essa. Ou eu acho que tem muita coisa, né? Eu acho que você fez um- uma síntese fantástica, né, Virginia? Você foi pegando a sua sensibilidade, pegou um pouco de psicanálise, do seu conhecimento também mais profundo aí da cinematografia, né? É, tudo que você falou fez muito sentido, assim, né, para mim, né? Eu fiquei pensando numa cena que me tocou bastante, né? Aquele momento quando a sobrinha fala para ele, né? Assim, você não tem nada a ver com a com a sua irmã, né? Vocês estão em mundos diferentes. Aí surgiu essa questão dos mundos, né? Eu achei muito interessante, né? Assim, porque aí ele vai falar que realmente tem muitos mundos, né? E a gente se conecta de um jeito ou de outro, né? Cada um vai, né, viver, realmente não tem nada a ver mesmo o mundo dele com o mundo. E a menina comenta, né? Mas e o meu mundo? Que mundo é esse? Né? Eu achei muito pertinente, né? Assim, a capacidade dele, do ser dele, né? Fazer ela pensar, né? Fazer ela pensar. E a respeito dessa coisa do ser, né? É, fiquei pensando, né, assim, né, na psicanálise. Você trouxe uma questão muito importante, que é assim, o diagnóstico, né? Patologia ou não patologia, né? E eu achei legal porque eu senti a mesma coisa que você, né? De um certo ponto, parecia que sim, que tinha, né, uma patologia ali, mas ao mesmo tempo tinha uma beleza, né? Uma beleza, uma capacidade transformadora, né? Então eu fico pensando, né, quando o Freud foi pensando em falar sobre esse eu, né, na psicanálise, demorou um pouquinho, né? Você trouxe o narcisismo, que foi lá mais para frente que ele se dedicou, né? Como que, assim, a gente olhar para essa instância, né, interior nossa, né? É complexo, né? Muito complexo, né? No sentido de que o ser, o nosso ser, né? Ao mesmo tempo que é a expressão de uma entidade, vamos dizer assim, criada ali, né? É um verbo também, ser, né?
Então, o quanto que chama essa singularidade, né, entre o ser humano, né? Como a gente nunca pode pensar em, sei lá, em generalização, né? Então, aí entra a questão do sintoma, tantas coisas que... Sintoma não, as patologias, como a gente vê aí, que está hoje em dia até meio banalizado, né? Assim, dar um nome, generalizar, né? Um comportamento, um modo de ser, né? Então, eu acho que o filme, ele traz o avesso disso, né? Como uma coisa, assim, de uma singularidade, né? De cada pessoa, do ser humano, né? E pensando é, na psicanálise, né, eu acho que ele aproxima, né, essa coisa da verdade e da beleza, né, das duas coisas assim que vão fazendo essa compensação ali, mesmo com essas questões, né, que você tocou da neurose obsessiva, porque tem mesmo, óbvio, né, que aparenta ali, né? Mas eu acho que assim a coisa mais bonita, né, que eu pude refletir, né, assim até como analista, né, como não sei, o filme traz uma coisa assim do impensado, né? É como se ele, você falou no começo, achei muito legal quando você falou do espaço vazio, né? É como se esse personagem, né, ele fosse uma coisa tão... Ele trouxesse uma, no ser verbal dele, né, na expressão, né, como coisas assim impensáveis, né, até para ele mesmo, né? Ele se surpreende com o afeto, com o impacto que ele tem, né? Aquela cena também do menino que gosta das orelhas do outro colega dele, né? Ele fica tocado com aquilo, né? Então, coisas pequenas assim, né? Eu achei muito bonito isso, assim, né? Como se esse impensado trouxesse uma coisa viva, né? O Anderson falou das palavras, né? Eu acho que como se essas palavras fossem vivas, né? Assim, de uma vivacidade quase sangrenta, assim, né? Podendo trazer significados não óbvios, né? Sobre as coisas, né? E isso faz essa transformação. E uma última coisa também que eu pensei, né? É que, assim, quando você fala da questão do banheiro, né? Eu achei legal que você disse, nossa, ele está ali para limpar o nosso pior, né? Da humanidade, né? E de fato, né? Acho que a proposta, né, do filme, como você disse, eu não sabia, né? Essa encomenda aí, né? Mas eu acho que tem uma questão assim, né, que você até tocou também, da questão da natureza, né? Da natureza, as árvores e tal, mas da natureza humana também, né? Porque se a gente pensar fiquei pensando, né, assim, no dinheiro, toda essa situação de vida dele, né? Porque o dinheiro também na psicanálise tem essa, essa questão paralela, né? Assim, né? No sentido de da gente pensar o dinheiro, todas essas coisas como produtos, né? Produtos. O Freud vai falar, fazer essa comparação com as fezes, né? Com os produtos, porque tudo começa no corpo, né? Então, por que que eu pensei a natureza? Achei interessante pensar a natureza, porque parece que ele faz um retorno, né, ao natural, à natureza, e isso é reparador, sabe? Assim, é como se ele fosse tratar das fezes, né, como um psicótico que quer pintar um quadro com fezes, né? Quase que como se ele pudesse retornar essa natureza primitiva, né? Que é de onde surge o psiquismo, né? Que o psiquismo vai surgindo como um ângulo, né, a partir do corpo, né? Então, achei interessante também pensar como que cada pessoa, né, cada criatura vai, de repente, encontrando o seu próprio mundo, né, com as nuances que ele consegue, né? Então, nesse sentido, fica até meio estranho, e em psicanálise a gente também não se preocupa muito com diagnóstico, justamente por isso, né? Porque a pessoa vai se configurando, né, como um ser, verbalmente falando, né? Do jeito que dá, do jeito que pode, né? E eu acho que esse personagem ele aproveita, né, da essência dele, do sintoma dele, enfim, né? E tem sofrimento, claro, né?
Mas eu achei muito bonito, assim, é muita coisa, né? Eu acho que você provocou aí muitas reflexões. Acho que conectou super, né, com o que você falou, Anderson. Tem essa parte mesmo no filme que ele fala que o mundo é feito de muitos mundos e alguns não se conectam. É, tem essa parte que é bem bonita mesmo. E realmente, ele tá ali limpando o nosso pior, mas também é o que a gente tem de mais humano, né? Realmente. Ricardo. Ricardo, quer falar? Você levantou a mão? Tá no Tá mudo o seu mutado. microfone. Isso, acho que agora dá para ouvir ou não. Dá sim. Eu apertei um botão aqui, acho que dá para ouvir. Olha, o Wim Wenders, ele tem uma. Eu acho, em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês pelo convite, etc., porque a Virgínia, achei maravilhosa, assim, a fala dela, claro, assim, sabe? E eu tenho um mestrado em psicanálise e literatura, na Letras, na USP, né? Com 4 psicanalistas, inclusive o Renato Mezan, a Miriam Schneider, o Mezan, que era do SEDES, foi presidente do SEDES Sapientes um tempão, né? E a Miriam Schneider, que é uma psicanalista, eles fundaram o SEDES. E, quer dizer, eu tenho, mas não trabalho com psicanálise, assim, né? Mas, agora, o Wim Wenders, ele tem uma vasta filmografia, tem muitos filmes, ele tem uma... Tem aquele filme dele, As Asas do Desejo, de 1987, né? E esse filme mostra um anjo que resolve se reencarnar, ele abdica da imortalidade dele, né? Assim, tem muito a ver com esse filme Dias Perfeitos. Os personagens do Wim Wenders, se a gente fizer uma análise comparada, eu estudei literatura comparada, sabe, a gente costuma comparar as coisas para poder ter uma base melhor, assim, em literatura comparada. Compara romances, compara situações semelhantes, né? E em termos semelhantes. Mas, no caso, o anjo de Asas do Desejo, ele se reencarna, ele abdica da imortalidade dele, né? E mostra o anjo tomando um banho, quer dizer, uma coisa muito... Um chuveirinho quentinho, a aguinha quentinha caindo sobre o corpo do anjo, que ele nunca havia sentido. Como anjo, ele não podia sentir, né? E ele opta pela reencarnação, ou seja, pela perda, pela abdicação da imortalidade dele. Quer dizer, todos os outros anjos, amigos dele, falam: não, mas o que você está fazendo? Por que você vai abdicar da tua imortalidade? Você vai morrer, você sabe o que é isso? Né? E ele abdica. Quer dizer, mas em Dias Perfeitos a gente tem esse personagem. Eu acho essencial assistir o filme. Claro que não dá para criticar um filme sem antes assistir o filme. Eu acho, assim, é um filme muito atípico, Dias Perfeitos. É um filme lindíssimo, assim. É um personagem que tem uma amargura tão grande. A gente percebe que ele tem uma amargura, porque ele chora algumas vezes, chora sozinho. E ele curte os despertares. A cada nascer do dia, a cada despertar dele, é como se ele nascesse de novo. Assim, é dentro daquela ótica oriental, aquela visualização oriental, que tudo só acontece uma vez na vida. Na vida nada se repete. Assim, como cantava o Cazuza, o tempo não para. Assim, não existe na vida nada que aconteça 2 vezes, né? Então, uh, essa, e ele praticamente ele entra nessa rotina dos despertares, ele assume essa rotina, né? Ele acolhe, usar o termo que a Virginia usa, ele acolhe essa rotina, né? Como um modo de vida, um modo de vida dele. Eu acho isso complicado, porque ele tem uma amargura muito grande, porque que ele não sabe, ele vive os pequenos detalhes, as coisas mínimas,
assim, da vida dele, a fotografia, as plantinhas dele, que ele deixa nos vasinhos na janela, que ele, sabe, ele trata aquelas sementes que ele retira dos parques, aquelas mudinhas, sabe, ele praticamente, agora, idolatra a vida, assim, a vida para ele é essencial, viver o novo, esses pequenos detalhes do novo são essenciais, né? Quer dizer, as coisas mínimas, assim, né? Coisas que a gente deixa passar o tempo todo, assim, né? Mas, agora, é claro que, num pequeno parênteses, a única patologia que Freud, eu li as obras completas, fichei as obras completas do Freud, a única patologia que o Freud considera que não tem cura é o narcisismo, né? Assim, que a psicanálise não cura, não tem como curar, é o narcisismo do adulto, não o narcisismo infantil, o narcisismo do adulto, e essa não tem cura, segundo Freud, né? Em Mal-Estar da Civilização, ele conclui Mal-Estar da Civilização contestando o amar ao próximo como a ti mesmo, contestando o dogma, né? Ele é um dos últimos parágrafos de Mal-Estar, e, quer dizer, mas esse personagem, ele é o contrário, ele é o reverso disso, ele se envolve completamente, ou seja, ele seria um ótimo paciente de análise, assim, sabe, porque seria excelente, assim, porque ele tem um envolvimento, uma espontaneidade, assim, analítica, assim, fantástica. Eu vou deixar por aí, assim, eu espero que mais alguém entre também e possa complementar essa fala, assim. A questão do anjo, né, de Asas do Desejo, que eu achei fantástico, assim. Quer dizer, que esse personagem também, ele é angelical, assim, sabe? Mas ele vive sempre o novo, sempre o novo, em coisas mínimas. Eu fico por aqui mesmo, assim, não vou ultrapassar mais. Obrigadão mais uma vez para a Virgínia, para você, para todos vocês, é maravilha, maravilhoso, assim. Muito bacana. Você sabe que eu estava lendo um texto, eu peguei ele aqui para lembrar do nome. Mundo Interno, Humilhação e Ternura. É um livro, é um texto da Teresa Pinheiro que ela lançou recentemente, e ela fala um pouco nessa linha do que você estava falando agora, sobre esse lugar que ele está no oposto do narcisismo. Inclusive, ela cita o filme no livro, porque ela está trabalhando a questão da diferença de línguas, né, entre o adulto e a criança, a língua da ternura versus a língua da paixão, que é um texto do Ferenczi, né? E ela vai falar que o personagem do filme, ele tá justamente capaz, né, com essa capacidade da ternura, né, de um encantamento, de uma contemplação da vida, que é justamente o que a humilhação, que é própria da linguagem da paixão, né, paixão enquanto excesso, enquanto sofrimento, ela é muito narcísica, então tá avessa, né? É justamente esse olhar da ternura que é capaz de fazer esse movimento, né? De poder estar ali, perceber, que nem a Milena tinha citado do vídeo, né? Da percepção, de poder estar no momento presente. E você falou também sobre ele ser um ótimo paciente, né? O Dunker fez um vídeo também sobre esse filme e falou que ele seria um modelo de paciente que recebeu a alta, digamos assim, né, que chegou ao término de uma análise, né, porque tá de fato ali as pazes com seu sintoma, fez alguma coisa com ele, né. Maravilha esse filme, assim, essa questão dos despertares dele, assim, das coisas mínimas, assim, sabe, das coisas que a gente deixa passar por cima, assim, sabe, a questão da consciência é uma coisa muito complicada, né? É muito difícil a gente ter, por exemplo, consciência é consciência da morte. Entre parênteses, está sempre consciência. Ninguém quer consciência. O adolescente não quer consciência. O adolescente quer, eu bebo todas, eu fumo todas. Ele não quer saber de consciência, ele quer saber de esquecer, de viver o ser durão, de endurecer, de ser durão, sabe? Mas o personagem, ele é o oposto do oposto disso, assim, né? Ele é um personagem muito, muito bonito, assim, né? É quase que uma coisa angelical, assim, né? Sabe que vocês estão falando
né, tocaram em a questão, né, você, Ricardo, falando dessa questão do limite, os limites do Freud, né, que são limites, mas que a gente sabe que depois, né, o próprio Lucas está falando aí de construções posteriores do método psicanalítico que vai transformando, né? Mas é incrível, assim, né, como essa questão, assim, né, desse mundo, desses mundos, né, que cada um cria, né, relacionando isso com o narcisismo, né, esses mundos que cada um cria, né? Eu fiquei impressionada assim, porque ele não tinha relação com muita gente, né? Não tinha amigos, tantos assim. Tinha lá do bar, tinha algumas pessoas. E eram bem pontuais, né? Pessoas assim, algumas, bem poucas, né? Vamos dizer assim, pessoas. Depois vem a sobrinha, né? Que acaba procurando ele. Mas assim, é uma pessoa que tem poucas relações. Então a gente podia dizer assim, ele tem um fechamento narcísico, ele é mais fechado, enfim, né? Mas eu fico pensando, né, assim, até pensando no paciente ideal aí já curado, né? O quanto que a gente tem um pensamento sobre o narcisismo, né, que precisa muito estudar ainda, né, dentro da psicanálise e compreender, né? Porque assim, se ele precisa ter algumas ligações, né, de objeto e muito se voltar para dentro, para as próprias coisas, e enfim, né? É uma configuração de mundo, né? Uma configuração de mundo, e que se tiver equilibrado, não tem problema, é isso aí. Mas é que a gente é louco para a coisa ocidental, né? A gente é louco para achar que as coisas têm que ser de um determinado jeito, né? Nossa, né? O adolescente vai ficando meio fechado, pronto. Nossa, esse cara não sai do quarto, ele é muito fechado, né? Ou então um cara no trabalho, esse é narcísico, só pensa em si mesmo, né? Mas tem isso, sabe? Assim, eu achei muito bonito, porque ele pega uma relação com uma determinada pessoa e ele se transforma com aquilo, né? Com aquela relação, apenas aquela, né? O cara lá do câncer, né? Que ele se encontra, dançam, né? Que você citou. Nossa, né? É fantástico, né? E ele fica tão feliz, né? Com aquela. Então ele extrai prazer, né? Da relação de objeto, mas é raro, né? Não é toda hora, né? Então é uma configuração, né? De mundo, de pessoa. Achei bem bonito isso, assim, para a gente pensar mesmo, né? O narcisismo nessas consequências aí, né? Que vão transformar, né? Assim como a gente está falando que a psicanálise ela vai se transformando, né? O Freud sempre deixou esse espaço vazio, né? Para às vezes ele termina o texto, né? Ricardo deve saber que leu muito Freud. Ele termina o texto dizendo assim: se ninguém tiver nada ao contrário, até que não tenha nada, é isso aí, né? Então é bem legal assim essa questão de pensar o narcisismo que está surgindo aqui, né? Nessa reflexão. Ele se relaciona até com a pessoa desconhecida do jogo da velha ali, né? É É muito mesmo. legal quando ele deixa escapar essas coisinhas, que daí, quando ele brinca com esse cara do câncer, que daí faz uma pergunta super profunda, né? Que é se duas sombras, uma em cima da outra, fica uma sombra mais profunda. Nossa, eu também viajei, fiquei, acho que será se dois traumas juntos aí ficam um trauma mais profundo. Já fui para outros lugares. Realmente é um personagem que ele tem uma boa capacidade de elaboração mesmo, né? Uma mais escura, outra Impressionante. mais clara, né? Que eles ficam vendo. Tá mais É escuro. isso, e eles ficam fazendo essa brincadeira, né? É muito interessante mesmo. Aí o Bonito, filme né? Essa termina com capacidade. Nina Simone, né, gente? Aquela Sim, música maravilhosa que tá ali a ambivalência, que é uma música que você olha, tem uma letra super, parece que linda, que uma coisa maravilhosa, isso aqui é uma música triste ao mesmo tempo, né? Tipo, para mim, aquela última cena onde ele chora e sorri ao mesmo tempo, né? eu acho que apresenta bem a complexidade dele, né? Vocês estavam falando a respeito dele brincar, né? Lembrei também da criança, né? Que ele escuta o choro dela e segura pela mão, né? E vai levando.
E a mãe, naquele, toda afobada, porque tava, né? Pega a criança dele, passa um álcool na mão, nem agradece, e o menino dá tchau, né? Então eu fiquei com isso na mente, né? O quanto que com aquela criança foi possível, né? Se relacionar dessa forma tão bela. Gente, a gente está caminhando para encerrar. Se alguém tiver mais alguma coisa para trazer, mais alguma consideração para fazer, ou a própria Vi, se tiver mais algo que pensou enquanto a gente falava. Pensando só do Anjo do Atos do Desejo, que eu também fiz essa ligação, e ele é um angustiado que fala muito mais, né, sobre essa angústia dele. E como os filmes do Wim Wenders têm essa, para mim, pelo menos, essa característica de deixar uns finais meio. Não é uma historinha que tem um começo, meio e fim, com uma conclusão, não sei o quê, um grande aprendizado a ser levado. Sabe, ele deixa mais em aberto, assim, ele permite exatamente esse tipo de troca que a gente tá tendo, Sim. assim. Acho que a maior parte dos filmes dele, né, tem isso. E ao mesmo tempo não é uma coisa assim meio de estilo poliana, né? De embelezar, né? É isso que você está falando, tem essa ambivalência, né? Tem a dor, né? Muito próximo de um, né? O Meltzer que vai falar, né? Dessa coisa de um conflito estético, né? Que te deixa emocionada, mas ao mesmo tempo faz sofrer, tem um sofrimento ali no meio. Muito interessante, né? É um filme muito estético, né, Virginia? Assim, que fala de beleza também, né? Se você tocou nisso, né? Acho que... Super, super. Uhum. Não, começa, ele é impulsionado por essa mudança de uns banheiros, né? Isso é outra coisa que também, para a gente aqui no Brasil, é impensável. Nossa, quem que vai pensar em mudar os banheiros públicos, né? Isso já fica bem claro, tipo, o quanto está dando importância ali para uma vida cotidiana e para todo mundo ter acesso. Por que que não pode ser bonito, não? Um banheiro Sim. público E interessante, que tecnológico. incrível, né? Aquele efeito, né? Que a pessoa entra. Meu Deus, é muito legal aquilo. Tem até a personagem ali que ela fica, tipo, olha só, é assim. Como é que Achei que faz? ia ficar aqui. Muito bom, né? Mas saiu uma reportagem na Folha, acho que dessa semana, dizendo que os banheiros de Tóquio não estão mais assim atualmente. Assim, não estão mais como estavam em Dias Perfeitos. Cita o filme do Wim Wenders, que já está meio decrépito, etc. Assim. Mas eu acho que eu relaciono um pouco também ao final de Totem e Tabu, né? Freud termina Totem e Tabu, no princípio é o ato, né? Assim, eu acho que é um bom término de um livro, assim. No princípio, ele cita Goethe, né? No princípio é um ato, assim. Bom, quem sabe, assim, a gente pode, sabe, tudo se renova o tempo todo, né? É O muito bonito, né? transitório, né? Que a Virginia trouxe. Mas você sabe que tem uma colega nossa que acabou de chegar do Japão e ela estava impressionada com os banheiros também. Deve ter ficado pior, mas não tanto quanto a gente pode imaginar aqui, né? Ela achou muito, ela ficou impressionada assim com a limpeza, também no hotel, em todo lugar, né? Uma coisa, um dado importante assim, mas claro que não vai ser igual, né? Acho que passou um tempo, né? Eles são minimalistas, né? Assim, os personagens do Wim Wenders são minimalistas, assim, todos eles, assim, são maravilhosos, assim. Muito bom. Muito obrigada, Virgínia. Olha, pode voltar quando você quiser. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito bom conversar com vocês. Obrigada pelo convite. Uhum. Ótimo. Obrigado Obrigada. por ter aceitado esse convite. E a Uhum. gente vai marcar então um próximo com coxinha, tá? Com coxinha. E, Por e você favor. vem. É, isso mesmo. Conhecer a nossa casa. Todos aqui que não conhecem estão convidados também Uhum. para vir conhecer. Realmente, né, gente? Estar juntos é muito legal.
presentemente mais ainda, né? Essa coisa da natureza, do toque, é muito importante também. Mas hoje valeu, foi uma discussão que valeu muito, né? Nem, a gente até esqueceu que era online. Estava muito bom, né? Mas muito bom, gente. Obrigada aos todos que estiveram presentes, né? Aos que participaram. Muito bom mesmo. E a gente se encontra na próxima, né? Sim. Já tem o próximo? Não, hein? Ainda não. Ainda Não. não. Assim que a gente tiver organizado certinho as informações, a gente vai avisando vocês. Tá bom. E a gente se encontra no próximo Cine, então. Ok. Legal. Obrigado a Tchau, todos, Muito uma gente. boa obrigada, noite. gente. Obrigado, Tchau, Virgínia. obrigada. Até, gente. É. Tchau.